Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 5 de dezembro, nós estamos no tempo do Advento, tempo bonito, tempo forte, tempo de espera, tempo de esperança, tempo de cultivarmos o amor de Deus por nós, que nos prepara ou que nos dá a certeza da sua vinda e nos prepara em cada advento para acolhê-lo. Hoje a fundação, nós fazemos memória da fundação da Cruz Vermelha Brasileira, na data de hoje, em 1908. E também, na data de hoje, em 2013, melhor dizendo, a morte de Nelson Mandela, esse grande líder da África que demonstrou como, de fato, o bom político deve saber a hora de recuar e de sair de cena. E também hoje é o Dia dos Voluntários para o Desenvolvimento. Fazemos memória também da chegada de Colombo lá na Espanhola em sua primeira viagem na data de hoje, em 1492. Na data de hoje, em 1824, a lei brasileira que proibia os portadores de rancenias e os negros a frequentarem a escola. Graças a Deus e Nossa Senhora, que já superamos essas fases tão preconceituosas da nossa história. Precisamos superar muitas outras, mas já crescemos muito, graças a Deus. Vamos escutar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, os versículos do 35 e depois o versículo 1, 6 ao 8 do capítulo 10, que diz: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12, disse aos discípulos: Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E enviou-os com as seguintes recomendações: Ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça receberdes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira parte do evangelho que nós escutamos é um resumo das atividades de Jesus. Depois de narrar os 10 milagres, Mateus conclui mostrando Jesus em plena atividade através da pregação do reino e curando todo tipo de doença. Jesus é o Salvador que salva seu povo de todos os males. É o Messias da palavra e da ação, nos ensinando, portanto, que é importante rezarmos, pregarmos, mas não ficar só nisso, partir para a ação, termos ações de libertação. A compaixão de Jesus diante da situação das multidões prepara a segunda parte, o chamado dos 12 apóstolos e seu envio em missão. Ele usa essa expressão que usou, é a mesma do capítulo 4, versículo 23. É a boa notícia do reino. A ligação entre o evangelho e reino é muito frequente. Aqui, nos prepara, quando ele coloca, o evangelista coloca compadeceu-se, né? Nos prepara para também nós, a exemplo de Jesus, nos deixarmos compadecer. O substantivo que usou designa as entranhas, ou os órgãos vitais do corpo, o coração, rins, fígado e pulmões, como a sede dos sentimentos e das emoções. Este verbo nos evangelhos é atribuído ao Messias e, quando usado, sempre é precedido do verbo ver. É vendo a situação das multidões que Jesus é movido de compaixão e então age em favor dele. Um movido que não é só de
piedade, mas um mover-se, como eu disse, que move com todas as entranhas, com todos os órgãos vitais do corpo, um mover-se por inteiro. As multidões têm uma dimensão social. Elas não têm nome. Jesus vê estas pessoas como rebanho sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo e sem perigo, e em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de quem não poderão se defender sozinhas. Jesus, o Messias, compara a multidão com a messe. A produção pode ser abundante, porém, se não há operários que façam a colheitas, ela se perde. Assim também a multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus pode se perder por falta de quem cuide dela. Esta mensagem indica também o tempo da igreja, pelo qual os apóstolos devem trabalhar. Por isso, vai dizer, ide. Então Jesus envia os discípulos em missão, com poder de realizar todos os sinais que ele mesmo realiza. Ao mesmo tempo, a missão é de anunciar que o reino dos céus está próximo, isto é, começa a se realizar. O tempo da graça de Deus chegou. Os missionários devem trabalhar de graça. Eles foram beneficiados gratuitamente, da mesma forma, devem generosamente dar-se o trabalho do reino de Deus. O reino dos céus não se compra. Não é uma casa de negócios, mas é gratuidade. É assim que o Pai age. É assim que Jesus trabalha. É assim que a igreja deve servir ao reino. O evangelho de hoje é um grande convite para seguirmos o exemplo de Jesus. Convite para ver a situação das pessoas e então sentir compaixão pelas multidões, também hoje abandonadas, sem pastores. Um convite para irmos em missão, sobretudo nesse tempo de pandemia em que as pessoas estão, tantas delas, sobretudo as mais necessitadas, esquecidas. Usamos a desculpa de não poder visitar, embora façamos tantas outras coisas, para não nos comprometermos com nossos irmãos necessitados. O convite para ir anunciar ao mundo a boa nova de Jesus, sobretudo aos mais necessitados. Anunciar gratuitamente que o reino de Deus está próximo. Convite à doação gratuita da vida a serviço do projeto de Deus. O apóstolo Paulo ensinará mais tarde que Deus ama quem dá com alegria, em 2 Coríntios 9, 7. O advento é tempo de conversão, espera e anúncio. Hoje também nós somos chamados e somos enviados por Jesus para anunciar a boa notícia do reino a todos os povos. Para que chegue ao coração dos nossos irmãos, depende de você, da sua disponibilidade e da sua abertura para anunciar o reino de Deus. Você vai colaborar? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. E lembrando a você que amanhã, domingo, nós temos a missa 7 da manhã na Igreja Matriz, no domingo. Às 8h30, lá na Capela Santa Rosa de Lima, no bairro com este mesmo nome, Santa Rosa de Lima. E às 18 horas na Igreja Matriz. Lembrando também que às 8h30 nós temos celebração na Capela Santa Luzia, que está se preparando para o seu festejo, que é de 10 a 13 de dezembro, e de já você é convidado. Tenha um final de semana abençoado, sempre use máscara ao sair, procure higienizar suas mãos lavando bem com água e sabão, quando não puder use o álcool em gel e vamos nos cuidar uns dos outros, saber que se você está bem, você também deve cuidar para o bem do seu irmão. Quantos casos aumentaram? Não vamos discutir se aumentou ou se é divulgado, ou as causas externas. Vamos apenas nos preocupar em cada um de nós fazer a nossa parte. Se você, se eu, se cada um de nós fazemos a nossa parte, esses números cairão e muitas vidas serão salvas. Se sinta responsável pela vida e pela saúde do seu irmão. Que Deus te abençoe. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.